Bom, professor, começando a apresentação do nosso projeto, basicamente consistiu a gente desenvolver um estudo de vigas bioapoiadas, né, por meio de fundamentação teórica em conceitos físicos e posteriormente aplicação prática, né? Bom, definindo aqui algumas coisas, as vigas, basicamente a gente define como elementos lineares, qual comprimento é predominante em relação à altura do objeto, né? Sendo esse elemento exigido de uma maior quantidade de forças de flexão. Então, a aplicação de vigas vai desde estrutura de barcos, asas de aeromodelos, elementos de construção civil e aí vai. Bom, cada uma dessas aplicações exige, então, que o projetista, quem esteja projetando, tenha o conhecimento dos esforços necessários, né, e os limites do material para definir, então, por meio de ensaios, as tensões e deformações do projeto, a fim de entender melhor qual o melhor material que você pode estar aplicando para o seu projeto, né? Bom, as tensões, assim como as deformações em uma estrutura, elas estão diretamente relacionadas às deformações causadas pela aplicação de carga na estrutura, né? Então, os esforços, quando aplicados na estrutura, a gente pode sintetizar ele pela lei de Hooke, no qual a tensão é o produto do módulo da elasticidade com a deformação resultante. Uma das formas da gente mensurar as tensões é por meio de extensometria, né? Utilizando o circuito de Wheatstone, né? Para medir, a gente mede as resistências e as variações e por seguinte as deformações. No caso das tensões, a gente aplica extensômetros elétricos nos locais de momento fletor máximo e aplicam os resultados na lei de Hooke. E a fim de comparar os dados, os resultados podem ser comparados com o desenvolvimento teórico. E uma outra maneira de a gente também fazer análise do material é por meio de método de elementos finitos, que é usado aí em programas de CAD e CAM. Inclusive o que nós utilizamos aqui foi o SolidWorks, quando a gente simula e prevê o comportamento do material quando aplicado aí alguma tensão, força e aí por diante. Bom, nosso grupo, formado pelo Júlio Passos Gomes Nunes, o Marcos Bernardes Silva, a Maria de Fátima Souza Ferreira, Matheus de Oliveira Estevam e eu, Paulo Augusto Vieira Xavier. Bom, os nossos objetivos principais aqui basicamente foi estudar uma conformação específica, né? No caso a viga biapoiada, de forma mais específica, as tensões normais que surgem quando uma fricção é aplicada nesse elemento, né? Outro ponto foi a gente dissertar quais são os conceitos físicos que vão definir o comportamento estrutural das vigas biapoiadas e a gente discute como esses conceitos podem ser úteis na engenharia, né? E a gente apresenta os cálculos depois realizados na teoria com o método experimental no SolidWorks. Bom, metodologia que a gente usou foi que a gente utilizou o SolidWorks, no qual a gente considerou uma viga reta com seção transversal H. Definimos então as dimensões da viga e montamos ela. Aplicamos então métodos numéricos de elementos de viga e definimos o material. Quando definido então o elemento de viga, a gente define então os pontos fixos e as forças que devem atuar no objeto. E a gente segue com a simulação e os dados que a gente está procurando. Bom, o que são os apoios, né, seguindo com fundamentação teórica? Os apoios são pontos em que um ou mais elementos da estrutura se encontram. Eles têm basicamente o objetivo de restringir o movimento das estruturas em determinadas direções. E a gente classifica eles de acordo com o grau de liberdade, podendo ser móvel, fixo ou engastado. Bom, seguindo com esforços internos. Bom, os esforços internos de uma estrutura basicamente são integrais de tensões ao longo da seção transversal de uma barra, né? Quais as respectivas forças internas em ambos os lados da seção transversal são iguais e opostas. Então, quando as vigas estão submetidas a certos carregamentos, elas desenvolvem então o que? Momento fletor e esforço cortante.
esses que dependem da força aplicada e da posição onde está sendo aplicado esse carregamento na viga. Bom, o momento fletor basicamente é o esforço que tende a curvar a estrutura com relação ao eixo longitudinal, né? Ele que vai provocar tensão e compressão. Já o esforço cortante seria a reação que resulta das forças cisalhantes presentes na estrutura. Bom, definindo tensão de flexão e tensão normal. Basicamente as cargas que atuam em uma viga fazem com que ocorra uma flexão na viga, né, com que ela se curve, gerando uma deformação em seu eixo. Bom, para ilustrar melhor, a gente tem aqui, né, aplicando a força e deformando a viga nesse caso. Bom, considerando que a gente vai tratar de uma viga de material elástico, as tensões normais, então, elas devem ser proporcionais à deformação, né? Proporcionais à deformação, e variam também proporcionalmente à distância na superfície, na distância y da superfície. Portanto, pela lei de Hooke, a relação mostrada, que a gente mostra aqui, é válida. Bom, definindo um dos métodos que a gente vai estar usando, que é o método dos elementos finitos. O método dos elementos finitos, muito usado na engenharia, é o método basicamente que determina os estados de tensão e deformação em um sólido. Ele faz isso dividindo o sólido em diversos pedaços pequenos, chamando isso de malha, né? E resolve as equações numericamente, são equações diferenciais, definida em cada pedaço dessa malha. Bom, seguindo aqui os estudos que a gente fez, a gente propôs 3 tipos de conformação de viga, viga B apoiada, sendo 2 delas estaticamente definidas e uma indefinida. Bom, seguindo aqui, a primeira, a gente considerou um apoio fixo e móvel e de força concentrada, né? Os 2 apoios fixos, um apoio fixo e um apoio móvel, e a força concentrada, com uma viga de largura L, comprimento L. A gente considerou então uma viga com apoio fixo e móvel, com força distribuída. A gente também considerou então uma viga bem gastada com a força distribuída. Seção transversal para análise foi o formato H, e o material que a gente usou foi o aço AISE 304. Bom, as simulações, né, o que a gente conclui? A primeira viga, que seria a com apoio fixo e móvel de força distribuída. No caso, a gente chegou a uma tensão máxima no SolidWorks de 3.436 MPa na parte inferior da viga, e a tensão mínima de menos 3.436 MPa na parte superior da viga. Com a segunda viga, os resultados obtidos foi uma tensão máxima de 1.446 MPa na parte inferior da viga e uma tensão mínima de menos 1.446 MPa na parte superior da viga. Na terceira viga, a gente encontrou uma tensão máxima de 1.374 MPa na parte inferior da viga. E na parte superior da viga, a gente definiu uma tensão mínima de menos 1.374 MPa. Bom, o que a gente discute aqui? Quando a gente compara o que a gente desenvolveu teoricamente e com as simulações, a gente encontra similaridade com os resultados, né? Então a gente pode considerar que um método ele acaba acrescentando a um outro, e a teoria ela fornece para a gente um entendimento melhor das dimensões, né? Através de que a gente monta equação e gráfico, enquanto a simulação ela vai dar uma visão 3D do objeto, né? Então os dois acabam se complementando. Bom, a gente conclui aqui que as tensões normais foram obtidas por meio das simulações. Bom, a gente apresentou as equações utilizadas na teoria com o método experimental simulado pelo SolidWorks
E para elucidar de forma geral a influência de forças distribuídas na viga. O desenvolvimento do problema em ambos os métodos possibilitou a confirmação dos resultados obtidos e a confiança nas técnicas que a gente utilizou. Bom, aqui são as nossas referências. E foi isso, professor. Muito obrigado.